Agora, Yuripita, a gente volta a falar sobre os casos de intoxicação por metanol. E a gente tem uma entrevista importante para entender os impactos dessa crise, não só de saúde, mas também impactos financeiros. A gente vai conversar com Edson Pinto, diretor executivo da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Débora, Yuri, Pedro. Prazer falar com vocês e todos que nos acompanham. Bom, já o Pedro Venceslau viabilizou essa entrevista. Então, Pedro, eu gostaria que você iniciasse esse nosso papo. Seja bem-vindo, Edson. A gente conversou mais cedo hoje. Você comentou que não era usual o uso de metanol na indústria clandestina de bebidas e que esse é um fenômeno relativamente novo no momento em que há uma expansão desse mercado paralelo no Brasil. Como é que o senhor explica, então, esses casos que estão acontecendo agora? Por que o metanol se tornou um ingrediente dessas organizações criminosas que atuam na falsificação de bebidas? Pedro, a nossa federação, através do Núcleo de Pesquisas e Estatísticas, ainda em abril desse ano, apurou que 36% das bebidas alcoólicas, especialmente os destilados, no Brasil, têm origem ilegal. E isso não aconteceu da noite para o dia. Isso vem havendo uma escalada do crime nessa questão, por alguns aspectos. Se a gente observar, a fiscalização frouxa sobre tabaco e bebidas alcoólicas, penas mais brandas para esses crimes, no caso do que nos casos de tráfico de drogas, a alta lucratividade em função da elevada carga tributária levou os criminosos a também operarem nessas modalidades criminosas. Então, combustíveis adulterados, bebidas adulteradas e cigarros falsificados. Então, há muito tempo isso acontece. Toda a indústria sabe disso, os distribuidores sabem disso, o setor de bares e restaurantes sabe disso e o governo sabe disso. Mas até então, as falsificações, as adulterações eram feitas com produtos com uma carga tóxica menos gravosa do que o metanol. Então, o que será que aconteceu? Por que o modus operandi desses criminosos mudou? Eu não sou especialista nessa área, mas eu acho que essa resposta deve ser dada pelas autoridades, ainda mais tendo em vista que o Brasil, até onde eu saiba, não é produtor de metanol. Esse produto é importado e as empresas que fazem essa importação precisam de autorização específica. Então, eu acho que o mesmo método de combate às drogas, o famoso follow the money, tem que ser aplicado nesse caso das bebidas, do tabaco, né, e do metanol. Muito interessante. Eu vou te perguntar, Edson, de uma coisa do dia a dia, porque, olha, as autoridades aqui em Brasília, especialistas, falam assim, estão recomendando assim para os consumidores. Olha, se você for consumir destilado, se você for consumir bebida alcoólica, se certifique da procedência, peça para a garrafa ser aberta na sua frente, confira o lacre. Agora sim, né? O senhor que entende desse assunto, né? Me conta uma coisa, como fazer isso? É algo impraticável. Infelizmente, o nível de sofisticação que os criminosos têm empregado nas falsificações é bastante elevado. Poucos especialistas conseguiriam, a olho nu, distinguir uma garrafa ilegal de uma garrafa legal, né? Então, são rótulos muito semelhantes, com lacres, notas fiscais frias. Então, vamos lembrar, bares e restaurantes não fabricam bebidas. Então, essas misturas não são feitas nos nossos estabelecimentos. Então, nós acabamos também sendo vítimas, junto com os consumidores, da ação desses criminosos que, diante da inoperância das autoridades durante tanto tempo, adquiriram muito know-how e uma excelência mesmo nessa atividade criminosa. Então, nós esperamos que esse momento mais crítico, em que esses lotes de metanol sejam apreendidos, ou os próprios criminosos, vendo agora o estrago que está sendo feito, eles mesmos inutilizem essas bebidas, a não ser que haja aí um interesse por trás dessa operação, que seja justamente causar um clamor público na sociedade. Nós vimos recentemente a Operação Carbono Zero, que desarticulou boa parte da operação da falsificação de combustíveis, e é possível que a gente imagine que sobrou
grande quantidade de metanol armazenada pelo crime organizado, e eles tiveram que desdovar para algum lugar essa mercadoria. Então, propositalmente ou acidentalmente, o fato é que há algum lote, nós não sabemos quanto, de quantidade de bebida adulterada com metanol. E isso é grave. Então, passado esse momento mais dificultoso, depois a gente espera que haja um combate diuturno a essa prática ilegal, porque 36%, nós estamos falando aqui de cerca de 85 bilhões de prejuízos econômicos só em 2024. Isso significa mais da metade do que o governo federal gastou com todo o programa Bolsa Família no ano passado. Edson, você tocou nesse ponto, né, dos bares não serem os fabricantes, os produtores dessas bebidas que podem ser falsificadas. Agora, e a cobrança, de fato, de que as autoridades responsáveis por fiscalização, seja do ponto de vista de combater contrabando, seja do ponto de vista de combater o crime organizado, tem um papel a cumprir. Agora, as entidades, aí não só a federação que você preside, mas demais entidades do setor, para que o próprio setor que está sendo penalizado por esta situação de apreensão de medo das pessoas, que tipo de ações que as entidades que representam o setor de bares e restaurantes poderiam tomar para que esses estabelecimentos que atuam de boa fé consigam comprovar para os seus clientes que as suas mercadorias têm procedência correta, não foram falsificadas e que o consumo do que elas servem aos seus clientes, de fato, é um produto legítimo, legal e que não vai causar mal à saúde. Muito importante, Uri, trazer esse esclarecimento. Para os consumidores, os próprios empresários, nós já temos disponibilizado nas nossas redes sociais um manual prático de como o empresário deve proceder para ter certeza de que aquela mercadoria que ele está adquirindo tem origem lícita. Ao mesmo tempo, a federação participa de um grupo de trabalho do governo do estado de São Paulo, capitaneado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com diversos órgãos do poder público e da iniciativa privada, e também estamos no outro grupo do Ministério Público de São Paulo, trazendo ali propostas para nesse primeiro momento mais agudo da crise, fortalecer o combate, comunicação transparente, orientação, acho que agora é o melhor remédio para esse combate, mas na sequência, passado esse momento mais agudo, realmente estabelecer um combate efetivo, porque não existe uma bala na agulha que vai resolver o problema, a não ser uma ação concertada de todos os órgãos, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, combatendo esse delito. Nós vimos recentemente o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, vai aprovar um projeto ampliando as penas para esse crime, isso é importante, mas só isso não resolve. A Foresp traz a proposta de que seja retomado o Sicob, ou algo parecido com o Sicob, que foi extinto estranhamente pela Receita Federal em 2016, que era um sistema de controle de bebidas, onde era feito um sistema de quantidade, era quantificado quantas bebidas, cervejas, destilados, entre vinhos, gin, bebidas alcoólicas em geral, eram produzidas no país e quantos insumos as grandes empresas adquiriam. Então, nós dizemos que isso deve ser retomado, é um dos mecanismos também. E as forças de fiscalização e controle estabelecerem forças-tarefas permanentes de combate a esses crimes. Então, estamos falando aqui combustíveis, bebidas e cigarros, que também se tornou um grande problema para o nosso setor. Uhum. Pedro Venceslau. Edson, eu queria saber a sua avaliação sobre a declaração do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, orientando a população a não consumir bebidas destiladas. O senhor apoia essa medida? O senhor acha que é melhor nesse momento evitar esse tipo de bebida ou isso pode causar um prejuízo ainda maior para o mercado de bares, restaurantes e hotéis? Eu acho que essa é uma decisão de cada indivíduo tomar. Agora, nós já detectamos nesses 4 dias ou 5 dias iniciais, quando foi veiculado o primeiro caso grave, uma queda no movimento de casas noturnas e bares, especialmente entre 15% e 20%, e uma redução no consumo de mais de 50% de bebidas alcoólicas nesses estabelecimentos, especialmente, menos em bares e restaurantes. Mas o consumidor, privilegiando e preferindo para comprar a sua bebida em litro, grandes redes, grandes atacadistas conceituados,
e mesmo para o seu lazer. Hoje é sexta-feira, as pessoas querem também fazer a sua higiene mental, sair, se divertir, procurando bares e restaurantes, estabelecimentos conceituados, né? Esse problema não vai existir. Agora, a decisão entre o consumo ou não, ou moderar esse consumo, é de cada indivíduo. Agora, a gente recomenda, especialmente na porta das baladas e casas noturnas, os jovens, a gente vê, eles fazem o esquenta, muitas vezes com ambulantes na porta dos estabelecimentos. Eu acho que isso, de jeito nenhum, isso deve ser evitado 100% dos casos. Inclusive essas festas que os jovens fazem também, em raves, em sítios, e às vezes alugam casas vazias para fazer as suas festas de confraternização, os jovens devem moderar e realmente evitar esse tipo de encontro nesse momento mais agudo, até que esses lotes de bebidas adulteradas com betanol sejam apreendidos e destruídos. Nós conversamos com Edson Pinto, diretor executivo da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Edson, muito obrigada pela conversa, pelos esclarecimentos e um bom final de semana. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos.